Então, galera, que legal estar com vocês. Salmo 19, versículo 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. Repete comigo, os céus. Ah não, tá difícil. Bem difícil. Eita nós. Sexta-feira eu sei, vocês trabalharam a semana toda, carregaram pedra, fizeram umas coisas bem difíceis, estudaram a semana inteira, né? Sexta-feira, mas vamos lá, vamos puxar aquele ânimo que está lá no fígado. Então repitam comigo: os céus proclamam a glória de Deus. E aí eu vou ler o resto, diz assim: o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Olha só, proclamar significa anunciar em alta voz. Eu estou proclamando aqui a palavra de Deus, eu estou anunciando em alta voz. E o que a Bíblia está dizendo é que os céus, gente, é uma forma da Bíblia de falar do universo. Em outras palavras, eu poderia dizer assim: obrigado, Nathalie. O universo proclama a glória de Deus. O universo anuncia em voz alta a glória de Deus. Porém o texto logo depois diz assim: e ele faz isso sem nenhuma palavra. Uma noite anuncia para outra noite, um dia para outro dia, não se ouve a sua voz, mas o seu discurso chega a toda a terra. Do que a Bíblia está falando? Que céus são esses que proclamam a glória de Deus? Será que está falando lá dos anjos? Não, está falando do universo. O universo criado por Deus proclama quem Deus é, e Deus é glorioso. Deus não é pequeno, Deus não é frágil, Deus não é meu refém, não é alguém que eu posso manipular. Deus é grande, 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 porque Ele é muito maior do que tudo que Ele criou, e o que Ele criou é vastidões e vastidões. Vou dar um exemplo. Quem aqui já pegou uma noite e foi para algum lugar mais retirado, tipo na praia, ou em algum lugar assim que é mais escuro no campo, e olhou para o céu de noite? Quem aqui já fez isso? Vocês já viram as estrelas que tem lá? Aqui na cidade algumas coisas nos impedem de ver as estrelas como elas são. Principalmente a luminosidade da cidade, cria um bolsão de luz que nos impede de enxergar direito o céu. Mas eu gostaria que vocês enxergassem o céu. E sabe, quando a gente está num lugar bem escuro, dá para você enxergar até a Via Láctea, que é a nossa galáxia. A gente enxerga o outro lado da nossa galáxia, que é como se fosse uma mancha branca no céu, parece leite derramado. Por isso que é chamado de Via Láctea, caminho de leite. E a gente pensa que aquilo é tipo uma mancha, mas não é, são estrelas. Tem tantas estrelas ali juntinhas que parece leite. É incrível. A nossa galáxia tem mais de 1 bilhão de estrelas. Você sabia disso? E cada estrela é tipo o Sol. Na verdade o Sol é uma estrela pequena. E cada estrela tem em torno de si planetas. E eles giram e bailam, e cada planeta pesa trilhões de toneladas de rochas e tudo mais, e magma, e é incrível. E aí nós, seres humanos, queremos conhecer o céu, nós queremos conhecer o universo, e aí nós criamos os telescópios. São essas máquinas bem legais, assim, tipo uma luneta, que a gente olha lá para o céu, para ver o céu. Quem aqui já olhou por um telescópio alguma vez na vida? Eu só olhei uma vez. Alguém já olhou a lua por um telescópio? É incrível você ver o que tem lá na lua. Mas o ser humano não se contentou com nossos telescópios, e nós fizemos uma coisa incrível. Nós criamos um telescópio, uma câmera, altíssima resolução, que capta não apenas a luz visível, mas também a luz invisível, que são os raios
gama, os raios beta, os raios de infravermelho. E a gente pegou essa câmera gigante, fantástica, incrível, a gente colocou ela numa nave e a gente lançou ela para o espaço e mandou ela para bem longe da Terra, num lugar onde é mais escuro, e essa câmera está lá rodopiando e girando e tirando fotos de todos os lados do universo. Chama-se telescópio James Webb. Já ouviram falar disso? Quem aqui já ouviu falar do James Webb? Está direto na mídia. Gente, vocês não leem jornal? Sabe quantos anos levou para criarem o James Webb? 30 anos. Tem um documentário, 35 anos. Tem um documentário no Netflix que saiu agora nos últimos dias. Eu não sei se é nos últimos dias, eu achei ele nos últimos dias. E é um documentário que mostra a história de como esse telescópio foi criado. Levou 35 anos para conseguirem criar ele. E foram gastos ao todo 10 bilhões de dólares. É grana, né? Para uma câmera, é a câmera mais cara. Se tu acha que a câmera do teu celular é tri. E daí é o seguinte, por que o James Webb é tão especial? Imagina que você pega o céu cheio de estrelas, e ali às vezes entre uma estrela e outra tem uns lugarzinhos que é escuro. Concorda comigo? Tem uns lugares do céu que parece que não tem nada. Concorda comigo? Digamos que você pegue o seu dedo e nele, na sua mão, você segure um alfinete. E você aponta a cabecinha do alfinete para algum lugar escuro do céu. Ok? O James Webb consegue pegar e tirar uma foto daquele lugar exatamente onde é a cabecinha do alfinete. Só que ele consegue ampliar essa foto e mostrar para nós o que tem nesse lugar. E eu pedi para o pessoal preparar um videozinho, que nós vamos colocar algumas imagens aqui, mostrando algumas cenas do que foi encontrado nesses lugares que parecem escuros do universo para nós. Onde parecia que não tinha nada. Vou pedir que, Raul, tu consegue desligar essas luzes aqui, que eu acho que vai dar para a gente ver melhor? Essas aqui é só tirar da, não é? Não, é essa daqui, as que são penduradas. Isso. Então, vou pedir que botem para nós as imagens. Você que está em casa vai ver também. Vai dar certo. Essa é uma nebulosa. Uma nebulosa é um lugar no universo onde ainda existe muita poeira espacial e também estrelas se formando. Fotos incríveis. Isso aqui não dá para ver, isso aqui é num lugar que para nós é escuro do universo. E aqui nós vemos outras nebulosas, nós vemos estrelas se formando, nós vemos uma supernova, nós vemos coisas incríveis. Em um lugarzinho do céu que parecia que não tinha nada. Aqui nós vemos 3 galáxias bem próximas uma da outra, não são estrelas. Aquelas coisas grandes ali são galáxias, cada uma delas com bilhões de estrelas. Ó, vocês estão vendo? O que parecia uma mancha branca são bilhões de estrelas. E descobriram o seguinte: o universo que a gente achava que era grande é muito maior do que a gente imagina, e nós não descobrimos o fim do universo ainda, porque até agora todas as fotos nos mostram que até onde é possível enxergar, o universo nunca acaba. E aí, algumas pessoas me dizem assim, que isso tudo veio porque uma partícula um dia explodiu do nada. Do nada. Eu perguntei para um amigo meu que acredita nessa teoria, como é que você me diz que uma partícula do nada teve energia suficiente para explodir e criar um universo, cara, com bilhões de estrelas, coisas que são poderosas, que tem muita energia? Como é que isso tudo criou matéria, antimatéria? Como é que fez tudo isso do nada? Aí ele disse, é uma coisa que os cientistas chamam de singularidade. Eu disse, o que é uma singularidade? É uma coisa que nunca houve antes, nem vai haver depois, e ninguém sabe explicar. Eu disse, o nome disso é Deus. Se vocês criaram uma regra para dizer que tem coisas que nunca existiram antes e nunca vão existir depois, e que não podem ser explicadas, e que daí tu dá um nome, parece que é científico, eu chamo isso de Deus. E que criou um negócio tão perfeito,
Pode deixar lá para nós, Benhur, um pouquinho dessas imagens. É incrível. O universo é muito maior do que a gente imaginava. Nós somos um planeta fantástico, com água, com condições para a vida biológica que nós não encontramos até hoje em nenhum outro planeta, porque Deus decidiu transformar esse planeta num lugar para a vida biológica. E nós estamos em um lugar incrível, que é o universo criado por Deus. Existem as tais das colunas da criação, que eles acharam que são lugares assim de nuvens, um formato incrível. Quanto mais a ciência observa o universo, os homens mais ainda se voltam para o desconhecido. E se dão conta que as coisas são muito mais complexas do que a nossa vã filosofia achava. Os céus proclamam a glória de Deus. O universo mostra que existe um Deus que não é pequeno, que não é fraco, que não é dependente da política humana. Tem gente que acha que um governo vai poder derrubar Deus. Tem gente que está preocupado com o que as pessoas falam de Deus. Gente, Deus não está muito preocupado com isso. Ele é Deus de eternidade em eternidade. Ainda que todos os humanos se voltem contra Ele, Ele continua sendo Deus. Ele não está clamando pela tua adoração. Ele não é um coitadinho que precisa que você dê algo para Ele. Ele é Deus. De eternidade em eternidade Ele é. Eu quero ler o que está escrito em Jeremias capítulo 10, versículo 7. Diz assim: quem não te temerá, ó Rei das nações? Quem não te temerá? Jeremias 10, 7. Esse temor é devido entre todos os sábios das nações e entre todos os reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. Não há ninguém como Deus. Ninguém tão bom quanto Deus. Ninguém tão justo quanto Deus. Ninguém tão amoroso quanto Deus. Quando Jesus conta a parábola de um homem que criava ovelhas, e ele tinha 100 ovelhas, e uma delas se perde, e esse homem deixa as 99, e ele vai cuidar daquela uma, de encontrar aquela uma ovelha. Eu sempre me perguntava o que eram as outras 99. Eu sempre me perguntava pensando assim, será que tem 99% é bom e só 1% é ruim? Será que é isso que Deus está falando? O que é o deixar as 99 e ir atrás da perdida? E aí quando eu estava assistindo hoje essas cenas aqui, eu pensei no Criador de toda a vastidão do universo. O Criador de tudo isso. Ele deixou tudo isso de lado e veio se tornar um real ser humano num planetinha chamado Terra para habitar entre nós e nos salvar. O Criador de tudo se fez homem. É o deixar as 99, é deixar o grande, se fazer pequeno e se importar com o pequeno que somos nós. Uma vez me disseram assim, nós somos poeira cósmica, uma pessoa me disse. Nós não somos nada, o universo é tão grande, o que Deus vai se importar conosco? E eu concordo com você que nós somos poeira, e a Bíblia mesmo diz que nós somos pó. Viemos do pó e voltamos para o pó, na nossa natureza humana. E aí está a grande graça do Evangelho. A grande boa notícia é que Deus, apesar de ser grande, apesar de ser poderoso, ainda assim Ele se importa conosco. E isso é o mais doido de tudo, isso se chama graça, amor. Ele escolheu nos amar, porque nós fomos feitos por Ele, de um modo especial, para termos relacionamento com Ele. Você não existe por acaso, você existe por um propósito de Deus. Deus te fez. Sabia que tem pessoas que tentam ter filhos muitos anos e não conseguem? Tem pessoas que vão lá e tentam fazer no laboratório, tentam fazer a proveta e não conseguem.
Mas Deus fez você, lá no ventre da sua mãe, porque Ele tem um propósito para você, Ele tem sonhos para você. Amém? Esse Deus grande também é Deus pessoal, é Deus próximo, Ele se importa conosco. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 11, versículo 3. Diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Repete comigo: pela fé. Tá difícil, hoje está fraquinho, né? Meu Deus. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Tem um físico que criou uma teoria chamada teoria das 7 cordas. Vocês já ouviram falar dessa teoria? Ele tenta explicar o surgimento do universo e ele diz que na visão dele o universo surgiu de uma música, como se fosse um instrumento de 7 cordas tocando, e conforme as cordas tocavam, conforme as notas se formavam, formas diferentes de matéria se formavam, porque ele diz que tudo que existe no universo, todo tipo de matéria, vem de 7 combinações diferentes. Interessante que existem 7 notas musicais. É interessante que a voz é formada pelas 7 notas musicais, e cada voz, e cada letra, e cada som que sai da nossa boca é um acorde que une notas musicais. Portanto, a palavra e a música são formas de formação de notas musicais. Quando o cientista diz que o universo inteiro surgiu de notas que se compuseram, e que por este som as coisas vieram a existir como são, ele nada mais está fazendo do que afirmar o que a Bíblia diz, que pela palavra Deus criou todo o universo. Pelo som da sua voz, Deus fez tudo que não existia existir. É incrível. É incrível, e pela fé eu consigo entender isso com uma clareza. Eu olho para o universo, eu olho para as coisas e digo: há um Deus maravilhoso. Hoje de manhã eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, hoje de tarde, quer dizer, e daí ela disse assim: amor, mas olhando para essas fotos, eu mostrei para ela, por que Deus fez tudo isso? Nossa, esse negócio é grande mesmo, hein, cara? Ela ficou olhando para mim, e eu disse: mas por que Deus fez tudo isso? Eu disse: porque o nosso Deus não é Deus de mixaria. Entendeu? Vou fazer um negócio, vou fazer bem feito. Por que eu não vou fazer grande? Se eu posso, eu sou poderoso. Para Ele, criar um planeta ou 1 bilhão de planetas não faz diferença. Ele é Deus todo poderoso. Mas a gente não entende, mas com certeza há um propósito, e a gente um dia vai entender melhor. Eu já pedi para o Senhor que na eternidade eu gostaria de viajar por esse universo maravilhoso que Ele criou. Gostaria. Minha esposa disse que eu estou olhando demais Jornada nas Estrelas. Mas não vai ter os carinha lá lutando com a gente, entendeu? É só para conhecer mesmo. Mas eu gosto desses filmes. Eu acho incrível pensar em quanta coisa maravilhosa Deus criou. Eu gosto de aventura, eu gosto de mato, eu gosto de rio, eu gosto de mar, eu gosto dessas coisas porque me conectam com Deus. Quer ver um dos lugares assim que eu chorei assim, cheio da presença de Deus? Foi uma vez que eu consegui um caiaque e eu estava lá atravessando o canal em Laguna, e os golfinho não, ali é boto, começou a pular do meu lado. Cara, que incrível, o sol assim, de lado, atrás do rio, o mar, os botos pulando, aquela coisa incrível. Eu disse: cara, isso aqui é Deus que fez. A gente às vezes acha que um culto é só quando eu estou na igreja.
O universo inteiro está fazendo um culto a Deus todos os dias. Cada vez que o sol nasce, o universo está dizendo: há um Criador. Por isso o reloginho é perfeito. As estações do ano, tudo que existe mostram a perfeição de um Deus maravilhoso. Cada vez que a chuva cai, que a água condensa, e a chuva é o purificador da água perfeito, a gente polui toda a água. Mas quando ela evapora pura. E quando ela cai pura. É incrível o que Deus faz. É incrível o que o nosso Deus faz. E aqui vem uma coisa interessante. Nós lemos o texto de Jeremias 10. O profeta diz: olha, olhando para o universo, olhando para quem Deus é, isso nos gera uma palavra chamada temor. E o que é o temor? É ter medo, pastor. Não. Temor é o sentimento devido a Deus. É respeito com um ser grande, poderoso, todo-poderoso, justo, santo. Quando eu olho para esse Deus, Ele é diferente dos deuses feitos pelos homens. Como é que são os deuses feitos pelos homens? É um bonequinho de prata, de ouro, de bronze, de lata, de alguma coisa? Os deuses feitos pelos homens, eu posso manipulá-los. Eu dou comida para eles para ganhar uma coisa em troca. Eu faço uma promessa para eles para ganhar uma coisa em troca. Eu digo: se tu não me der o meu marido, eu vou te virar de ponta cabeça. Os deuses feitos pelos homens são manipuláveis. Mas quando eu olho para o Deus Criador, para o Deus verdadeiro, eu me dou conta que eu não sou nada e que Ele é tudo. Eu me dou conta que Ele está no controle e eu não estou no controle. Eu me dou conta que Ele é santo e eu sou pecador. Eu me dou conta que Ele é justo e eu não sou justo. E a minha justiça é um trapo de imundície. Ou seja, quando eu me esforço para fazer o bem, eu ainda faço mal. Maldito o homem que sou. E quem disse isso foi o apóstolo Paulo, que estava muito melhor que eu. Então, maldito o homem que sou. Temor é isso, é eu entender quem Deus é. Quando Isaías vê a imagem do trono de Deus, ele se vê diante de Deus numa visão. O que ele faz? Ai de mim, sou pecador, lábios impuros. Devia ter falado palavrão, devia ter reclamado dos outros, devia ter mentido. E aí quando ele viu Deus, ele disse: ai de mim, olha o que eu estou fazendo. Por quê? Porque diante de Deus, quando a gente tem um encontro com Ele, quando a gente entende quem Ele é, produz temor em nosso coração. E eu volto a dizer, o temor não é um medo que nos afasta de Deus. O temor é respeito por quem Deus é. É respeito. Nós não estamos diante de uma marionete. Pastor, mas se eu der o meu dízimo ali na caixinha, se eu me batizar, se eu dizer diante de todo mundo eu aceito Jesus, eu estou no céu. E o teu coração? E aqueles que Jesus disse que naquele dia vão chegar lá e Ele vai dizer: não vos conheço. Mas Senhor, nós até pregamos em teu nome. Vós que pratiqueis iniquidade, eu não vos conheço. Tu pode até ter feito bem, mas era com uma intenção impura. Eu conheço a tua intenção, eu conheço o teu coração. O nosso Deus não é manipulável. Nosso Deus não é uma marionete em nossas mãos. Ele é o Todo-Poderoso. A Ele a glória, a Ele o louvor. Se eu estou aqui hoje, não é porque eu sou bom. Se eu estou aqui hoje, é porque Deus é misericordioso. Amém? Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Você pode abrir na sua Bíblia, por favor. Aqui nós temos um homem que não é um homem qualquer falando, tá, gente? Eclesiastes foi escrito por Salomão. Salomão foi um grande rei e um grande sábio. Foi um grande filósofo de Israel.
E Salomão fala no seu livro de Eclesiastes sobre a vida. Ele diz assim: eu observei a vida e eu vi isso, eu vi aquilo, e eu pensei nisso, eu cheguei à conclusão daquilo. Ele está raciocinando. E aí quando ele termina o livro dele, quando ele está terminando tudo que ele chegou à conclusão, ele diz assim: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta. Olha só, um homem sábio, que viveu uma vida longa, que conheceu os reinos do mundo todo, e os reinos do mundo todo também vieram conhecer ele. Um homem que teve um encontro com Deus já jovem, filho de um homem temente a Deus, Davi. Ele chega no final da vida e o que ele diz: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. O que ele nos convida? Temer a Deus, respeito com Deus, consideração com Deus. Temer a Deus. E ele era poderoso, ele poderia dizer: eu sou grande. Um pouco depois dele houve um homem muito poderoso, chamado Nabucodonosor, até destruiu o reino de Israel. Ele era poderoso, ele foi o rei mais poderoso da época. Criou um império que juntou 3 continentes, uma parte da África, uma parte da Ásia e uma parte da Europa. Ele dominou, chamada Babilônia. E um dia Nabucodonosor começou a se achar o cara, mandou fazer até uma estátua dele mesmo, para adorarem. Estava se achando poderoso, estava se achando o cara. E um dia Deus mandou uma profecia, e foi o profeta Daniel que entregou. Aquele Daniel, o menininho, aquele que foi para a cova dos leões, você tem que ler todo o livro dele, ele não ficou aí só a história dele. Um dia Deus manda uma profecia para esse rei, e a profecia era que ele estava se achando demais, e que Deus ia mostrar para ele quem ele era e quem era Deus, e que a partir daquele dia ele ia pastar junto com os animais do campo. E naquele dia o homem abilolou da cabeça, e ele começou a comer pasto junto com os bichos na rua. Ficou doido. Por 7 anos ele ficou doido, e foi tratado como um bicho. Depois de 7 anos, um dia ele recobrou consciência, e ele voltou e pediu o seu lugar no trono. Pelo que eu entendi, o filho dele estava administrando no lugar dele. E aí ele escreve uma carta a todos os povos do mundo, está lá no livro de Daniel, dizendo que toda glória é devida unicamente a Deus, e que Deus lhe deu uma lição para que ele aprendesse quem ele era, apenas um ser humano. Às vezes a gente começa a se achar. Quando a gente está na pior, a gente geralmente pede ajuda de Deus. Quando a coisa está boa: achei meu namorado, consegui um emprego, estou com um carrinho, estou fazendo faculdade. Cara, para que eu preciso de Deus? Deus, se sobrar tempo, tá, a gente se vê lá na igreja, mas não te mete muito aqui na minha vida. Mas quando eu começo a conhecer a Deus de verdade, eu me dou conta que tudo isso é bondade dele, e que eu dependo dele todos os dias, e que ele me ama tanto que ele até mesmo às vezes suporta a minha arrogância. É que nem eu e todo pai, toda mãe que às vezes suporta os filhos fazendo umas coisas bugadas, umas coisas estranhas. Os filhos às vezes falam com uma arrogância, e eles acham que sabem tudo, e a gente ri e diz: é isso aí, porque a gente sabe que eles vão crescer e a vida vai ensinar para eles. Às vezes Deus também ouve a nossa oração arrogante e diz: e dá umas risadinhas. Vocês já viram aquele meme, né, lá do The Chosen, que Jesus faz assim, vira a cara, e ele diz assim: é Jesus ouvindo a minha oração. Jesus sai rindo.
Tu acha que sabe tudo, cara? Às vezes Deus está te livrando de um problemão, Deus está te livrando de uma baita encrenca, e tu dizendo: ai Deus, por favor, traz ela de volta, Senhor, por que tu me tirou? Daqui a um ano você está casado lá, bem feliz com outra pessoa. Gastou bastante lágrima à toa. Às vezes não é tão rápido, não estou prometendo nada. Ai, foi Deus, o pastor disse lá que em um ano eu vou estar casado. Às vezes demora mais, mas acontece. Por falar nisso, quem é que casou no último sábado? O Madjer e a Josi. Levantem aí para dar o testemunho. Conheço esse guri desde os 17 anos, mas orei uns anos para cá. Glória a Deus. Queremos parabenizar vocês. Inicia-se uma nova família, e uma família que vai continuar servindo a Deus. Os dois já eram obreiros, já serviam a Deus. A Josi servia em outro ministério com a sua família, e agora estão um casal aqui servindo a Deus juntos, e são exemplo de pessoas que buscaram a Deus e foram fiéis a Deus, e que Deus os abençoou, e hoje são uma família. Olha a alegria deles, ó. Vale a pena casar, olha ali, ó. Olha a alegria, que legal. Deus abençoe vocês. Eu tive lá na festa, foi muito bonito, estava tudo muito bonito, viu? Vocês têm ótimo, bom gosto. Foi muito legal. Glória a Deus. A gente deseja que vocês sejam muito felizes, que vocês tenham uma vida muito frutífera em todas as áreas. Amém? Josi, Deus vai te dar graça para aguentar o Madjer. Estou brincando, ele é queridão. Deus abençoe vocês. Mas é isso, cara. Às vezes a gente olha para as coisas com o nosso olhar humano. Um ano atrás, Madjer, se eu te perguntasse que se um ano depois tu ia estar casado, tu ia dizer que sim? Humanamente falando, olha a cara dele. É assim, cara. Quando tu entrega nas mãos de Deus, Deus faz. Um irmão me atacou aqui atrás, agora há pouco. Estava vindo para cá, o Raul viu. Um irmão veio e me chamou: pastor, preciso te contar uma coisa. Estava lutando numa situação financeira que não resolvia, lutei. Um dia minha mulher disse: entrega para Deus. Parece pouco para nós entregar para Deus, né? Cara, mas nós não estamos falando daquele deusinho de prata, de bronze, de ouro, hoje em dia nem é disso, né? De gesso. Nós estamos falando daquele Deus do universo. Quando ele entregou para Deus, ele disse: semana passada entreguei para Deus. Vim e disse: Senhor, agora é contigo. Deu. Pastor, deu 3 dias, eu tinha 3 propostas de emprego. E eu pude escolher a melhor e já estou trabalhando. Estou feliz. Sabe? Às vezes a gente acha que entregar para Deus é pouco. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ter o controle. Cara, você tem que estar nas mãos de Deus. Você tem que confiar nele, você tem que se entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele fez você do pó das estrelas. Pó das estrelas, até parece, né? Como é que é o nome daquele negócio que as crianças passam assim? Purpurina. Um pó brilhante. As meninas foram feitas de purpurina, os guris foi de terra mesmo. Aquela terra suja de sapato. Estou brincando. Vocês são preciosos também, meninos. Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Gente, esse livro da Bíblia, se eu pudesse mudar o nome de um livro, eu mudava esse, porque sempre me enrolo na hora de falar. Vocês conseguem falar Deuteronômio? É difícil, né? Deuteronômio. E eu sempre puxo um S quase no final, Deuteronômios. Mas aí está errado. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, é lá o 5º livro da Bíblia, lá no iniciozinho. E olha o que Deus fala aqui ao povo, diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para me temer e para obedecer os meus mandamentos,
assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Meu Deus. Deus olha para a humanidade e diz: ai, quem dera se eles me temessem, quem dera se eles me respeitassem, me ouvissem, mas eles são cabeçudos. Mas se eles me temessem, me ouvissem, me obedecessem, eles iriam bem, os seus descendentes iriam bem, eles seriam felizes. Ah, quem dera se eles me obedecessem, se eles me temessem. Em Mateus 10, 28, Jesus nos diz algo. Ele diz: não tenham medo dos que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Ele está falando de Deus. Às vezes a gente se importa tanto com o que o pai vai falar, com o que a mãe vai pensar, com o que o marido, a esposa, os colegas de trabalho, a gente se importa tanto. Ah, mas se o governo fizer isso, e se perseguirem a igreja, e se botarem uma lei que vai nos prender, e se fizerem, a gente está tão preocupado com o que as pessoas. E aí Jesus diz: ei, não temam as pessoas, porque elas no máximo podem matar o corpo de vocês, elas não podem matar a sua alma. Mas temam a Deus, que se Ele quiser, Ele pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. É algo sério. Eu não estou aqui hoje para botar medo em ninguém, mas eu estou aqui hoje para alertar que o temor a Deus, ele é o princípio de toda a sabedoria. Está em Salmo 110, 111, versículo 10. Diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu amo a Deus, eu temo a Ele, eu não vou cair no pecado. Se eu amo a Deus, eu temo a Ele, eu vou cuidar os meus passos, eu vou respeitar o Senhor, eu vou ouvir a voz de Deus, vou me preocupar com o que Ele pensa. Se eu amo a Deus, eu vou ouvir a sua palavra, e se eu ouvir a sua palavra, eu serei abençoado. O temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Quem aqui quer viver uma vida boa, abençoada? Deixe o temor a Deus habitar no seu coração. Respeite o Senhor. Não brinque com Deus. Não brinque com as coisas de Deus. A Bíblia diz que o homem de ânimo dobre não alcançará nenhum dos seus intentos. Sabe o que é o ânimo dobre? Uma palavra estranha, né? É uma pessoa que agora quer uma coisa e depois quer outra. E ali está falando com pessoas que querem agora Deus e agora o mundo. Agora Deus, agora o mundo. De manhã eu quero Deus, de noite eu quero a noite. Que hora querem obedecer e hora não querem. E Deus diz: cara, te decide. O que tu quer? Tem pessoas que lidam com Deus como se Ele fosse uma marionete. Uma vez meu pai me ensinou uma lição muito poderosa. Veio um cara lá em casa, pedir algo para ele. O cara pediu um sapato. E era um vizinho cheio de má fama. Sabe aqueles caras que hoje estão na droga, amanhã voltam, amanhã saem, amanhã voltam. E ele chegou lá em casa e disse: Pedro, eu quero ir para a igreja. Eu larguei a droga, eu larguei as coisas erradas, eu me arrependi, agora eu quero ir para a igreja, só que eu não tenho sapato, eu estou com vergonha de ir para a igreja porque eu não tenho sapato. Cara, eu ia dizer para ele: vai de chinelo. Mas meu pai foi lá dentro e pegou um sapato dele e deu para o cara. E aí eu disse: pai, e se esse cara estiver te enganando? E se esse cara tiver de má fé, como é que tu vai saber que é verdade a história dele? Meu pai disse assim: filho, eu não tenho como saber, porque eu só olho a aparência, mas eu posso estar julgando pela aparência.
Ele pode estar me enganando, ou pode estar falando a verdade. E tu também, filho, tu pode às vezes me enganar. Mas uma coisa eu sei, ele não engana a Deus. E tu também não. O que ele falou aqui pode ser verdade. E que bom, ele vai ser abençoado. Mas se for mentira, isso vai pesar sobre ele e não sobre mim, porque eu fiz para Deus. Eu fiz o certo, eu dei esse sapato pelo Senhor, para agradar a Deus. E a minha intenção foi essa. Isso ficou no meu coração. Cara, eu não posso enganar Deus. Não tem como. E aí me leva a pensar o tempo todo: o que está no meu coração? Porque Deus enxerga o meu coração. O que está no meu interior? Porque Deus enxerga o meu interior. Quero convidar, quem é que está no piano hoje? O Bael? Vem tocar piano aí, Bael. Eu quero encerrar lendo o último texto de hoje em Apocalipse capítulo 2. Versículo 2 em diante. Aqui nós temos um texto que é uma carta de Jesus para uma pessoa. Em Apocalipse 1 e 2, e também eu acho que é só no 1 e no 2. Até 3, até o capítulo 3, nós temos as cartas de Jesus. Jesus, através de João, de uma visão, Jesus fala com algumas pessoas. Mas está registrado na Bíblia porque também serve para nós. E ali fala da carta às igrejas. Mas na verdade, se você ler, diz assim: ao anjo da igreja tal. O anjo da igreja, depois você vai entender ali no texto, é o líder da igreja, é o pastor, é o líder. E Jesus está falando com essa pessoa. Então eu quero que você entenda o seguinte: Jesus falou isso para pessoas que estavam andando com ele. E olha o que Jesus fala para esse homem, que era o líder da igreja em Éfeso. Capítulo 2, versículo 2 de Apocalipse. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho como a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e que você colocou à prova até mesmo os que se declaram apóstolos e não são, e você os achou mentirosos, e você tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer, abalar. Olha só, até aqui é só elogio. Jesus olha, imagina Jesus olhar para você e dizer: cara, estou vendo o teu trabalho. Ô Léo, como tu é um cara esforçado, Léo, dedicado à tua família, dedicado a Deus. Que legal, Léo, que tu não desanima mesmo nos dias difíceis, Léo. Que legal que tu está guardando a palavra, sendo fiel à palavra. Que legal, Felipe, tu está te esforçando, tu é fiel, tu não aceita as mentiras que pregam por aí, Felipe. Tu está separando o joio do trigo, que legal. Você é perseverante, que legal. Você tem sido fiel, que legal. Jesus está elogiando você. Fala das obras, fala das intenções, fala de um monte de coisa boa. Mas olha agora o versículo seguinte. Versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Tenho, porém, contra você que você abandonou o seu primeiro amor. De que amor aqui está falando? O amor por Deus. Amar a Deus é um princípio que é elementar, ele é o primeiro. O amor a Deus e o temor a Deus se confundem. Eu tenho, porém, contra ti, cara, tu fez tudo certo aqui fora, mas o que eu queria primeiro é o que está aqui dentro. Eu queria o teu coração e ele eu não tenho. Talvez você está fazendo um monte de coisa, você está talvez até obedecendo, mas por obrigação.
ou talvez você entrou num automático, você não me ama mais. É que nem esses dias eu atendi um casal que a mulher disse assim: pastor, ele não me ama. E o cara disse: claro que eu te amo, eu estou todo dia em casa, eu não te traio com ninguém, eu pago as contas. E ela diz assim: mas eu queria o teu carinho. Eu queria tuas palavras. E daí esse marido encheu o olho de lágrimas e disse assim: eu acho que eu esfriei. Mas dá para esquentar de novo. Porque se ainda tem tudo isso, é porque ainda tem amor, mas ele esfriou. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E olha o versículo seguinte: lembra-te, pois, onde caíste. Sabe, às vezes nós decaímos do amor a Deus porque nós passamos a amar outras coisas no lugar de Deus. Às vezes é um projeto pessoal, às vezes é um sonho, às vezes a gente fica amando alguém, amando o dinheiro, amando a nova profissão, amando o carro, amando isso, amando aquilo. É muito fácil a gente trocar Deus pelas bênçãos que Deus nos deu. Deus te abençoa, Deus vai lá e te dá algo, e daqui a pouco você ama mais essa coisa do que o próprio Deus. Esses tempos eu perguntei para uma pessoa aqui na igreja, eu disse, uma pessoa que serve a Deus numa área do louvor, e essa pessoa, eu perguntei assim: o que é a coisa que você mais ama na vida? E essa pessoa me disse: o que eu mais amo na vida é cantar, é estar ali adorando a Deus e as pessoas adorando juntos. Eu disse: e se você perdesse sua voz hoje? Se a gente não amar, em primeiro lugar, o próprio Deus, a presença de Deus, todo o resto está ocupando um lugar de idolatria que seria do Senhor. Todo o resto é idolatria, porque está ocupando o lugar de Deus. Quem aqui é casado, olha para sua esposa e diz assim: eu te amo. Olha para o seu marido e diz: eu te amo, mas eu amo a Deus em primeiro lugar. Diz assim: foi Deus que te deu para mim, mais um motivo para mim amar Ele. Dá umas cutucadas. Se o marido não amar primeiro a Deus e não amar mais a Deus do que ama a esposa, ele não conseguirá manter seu casamento. Porque o amor humano não é suficiente, a gente precisa do amor de Deus. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras coisas. Senão eu venho a ti e moverei do lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Moverei teu candeeiro, quer dizer, eu vou tirar isso que tomou o lugar. Quem sabe esse homem estava amando mais a igreja do que o próprio dono da igreja. Nós que servimos a Deus no ministério pastoral ou em algum ministério da igreja, a gente tem que amar as pessoas. Mas eu sempre digo que eu preciso primeiro amar mais a Deus do que as pessoas que Deus me deu para cuidar. Porque as pessoas vão me decepcionar. Teu marido vai te decepcionar, teus filhos vão te decepcionar. São humanos. Mas se você ama a Deus, você sempre vai ser recompensado. Deus é recompensador de quem o busca. Amor a Deus e temor se misturam, e são princípios para vivermos uma vida longa e abençoada. Sem isso, a nossa adoração é uma farsa. Sem isso, a nossa vida cristã é uma farsa. O que Deus espera de nós é um coração rendido a quem Ele é. E Ele é incrível. Ele é maravilhoso. Ele é bondoso. Ele é misericordioso, Ele perdoa. Ele restaura. Esse é Deus.
Ele não precisava ter criado nada, mas Ele escolheu nos criar por amor. Essa noite busque amar a Deus. Busque amar a Deus, busque entregar o seu coração em amor a Ele. Busque aquecer de novo a chama pelo amor a Deus. Se você não tiver isso, você não tem nada. Porque um dia, tudo que existe nessa terra será tirado de você. Um dia até o seu corpo vai deixar de funcionar. E aí a única coisa que vai te restar é o encontro com Deus, onde você estará diante de Deus. E ali, o que importa é o seu coração. O que Ele quer é um coração de alguém que o ama. Porque Ele quer um coração de alguém que o respeita. Porque Ele quer um coração que se entrega, que se humilha. Não porque nós somos menos, mas porque nós somos dele. Quando você está num relacionamento, tudo que você quer é amor. O que Deus espera também é amor. Feche teus olhos, vamos orar essa noite. Pai, queremos pedir essa noite, Senhor, uma coisa incrível e impossível para a nossa natureza, mas que para o Senhor não é impossível. Queremos pedir que o Senhor se revele a nós. Queremos te conhecer de um modo especial, Senhor, não apenas de ouvir falar. Queremos te conhecer face a face, Senhor. Queremos conhecer da tua glória e da tua personalidade. Queremos conhecer quem o Senhor é. E nesse encontro, Senhor, queremos nos achegar a Ti, Senhor, com laços de amor. Queremos Te amar como nosso verdadeiro Pai. Queremos, Senhor, render a Ti a verdadeira adoração, a adoração de corações sinceros, que dependem de Ti. Somos tão pequenos, Senhor. Somos tão pecadores, Senhor. Somos tão falhos, Senhor. E ainda assim recebemos de Ti um convite a estarmos à Tua mesa, a estarmos como filhos diante de um Pai. Só nos resta hoje entregar o nosso coração a Ti. Só nos resta hoje, Senhor, dar a nossa vida a Ti. Diante do céu que proclama a Tua glória, diante da terra que proclama a Tua glória, diante de toda a criação e de todo o universo, declaramos que somos Teus. Declaramos que Te amamos. Deus e Pai, Criador de tudo, nós Te amamos. Nós Te amamos, Senhor. A Tua beleza, a Tua santidade nos constrange. Sim, Senhor, diante da Tua santidade nos sentimos muitas vezes tão pequenos e tão pecadores, mas também tem o Teu amor que nos constrange, que nos acolhe, que nos abraça. Tem o sangue do Teu Filho que nos lava, que nos perdoa, que nos reconcilia. Sim, Senhor, através de Cristo nós decidimos chegar a Ti e nos unir contigo, Senhor. Sim, Senhor, nós queremos estar unidos contigo em laços de amor. Nós queremos aquecer o nosso coração, queremos voltar ao primeiro amor, Senhor. Queremos Te honrar, Te respeitar e Te temer, e viver de um modo digno da Tua presença. Eis-nos aqui, Senhor, Deus do céu, Deus da terra, Deus das galáxias, Deus das estrelas. Eis-nos aqui, Senhor. Nós Te queremos, nós pertencemos a Ti, de Ti viemos e para Ti tornamos em amor. Tornamos em amor ao nosso Pai. Deus te ama, jovem. Deus te ama,
filho, filha, Ele criou o universo inteiro, Ele criou todas as coisas para que você existisse, Ele fez tudo para que você fosse formado, Ele te gerou. Você não está sozinho. Esse Pai te abraça e Ele te chama para próximo dEle. Venha para a presença de Deus. Nesse momento eu convido você a fazer uma oração sincera diante de Deus. Não uma oração combinada, eu não vou falar nada, mas você pode prostrar o seu coração, você pode rasgar a sua alma, você pode falar de coração, pedir perdão se for necessário, pedir ao Senhor que te encha com o temor devido, humilhar-se diante do Senhor. Fale com Deus.